Olá para você que está a fim de aprender alguma coisa hoje, meu nome é Rafael e hoje a gente está aqui num cenário diferente porque a gente vai conversar um pouquinho sobre o Enem. E também porque tá tendo umas obras aqui do lado de casa, então se tiver muito barulho aí, perdão. Bom, esse vídeo vai ser basicamente dividido em duas partes. Na primeira eu vou comentar sobre as questões em geral e a minha opinião, e na segunda parte eu vou comentar principalmente das questões de biologia, já que eu sou estudante de medicina. Antes de mais nada, eu só queria deixar avisado que na descrição aí vai ter 3 links de vídeos que eu assisti, que falam sobre o Enem também. Um deles é do canal Exatas Exatas, o outro é da Débora Ladim e o outro é do professor Jubilu. Eu recomendo que vocês assistam também caso vocês queiram saber mais sobre o Enem. Principalmente caso você não tenha ido tão bem e esteja preocupado com alguma coisa, assiste lá que vai dar uma acalmada, vocês vão ver. Além disso, eu queria deixar claro também que faz um ano que eu não estudo essas matérias do ensino médio, então se eu estiver falando alguma besteira, vocês me perdoem. Bom, então vamos comentar um pouquinho o que eu achei sobre a prova em geral. Eu achei uma prova mais difícil que a do ano passado, não sei se é porque eu estava sem estudar ou se é porque realmente foi mais difícil, então comenta aí o que você achou. Mas eu, em geral, achei realmente mais difícil, principalmente na parte de humanas, eu vou comentar um pouco melhor depois. E eu não tenho muito o que falar, assim, eu não vou ficar criticando, porque, como eu disse, eu vou deixar os vídeos na descrição e eu recomendo que vocês assistam eles, então eu vou realmente fazer um comentário mais rápido aqui pra vocês. Bom, no primeiro dia, eu anotei aqui, por isso que eu tô olhando pra baixo, na parte de linguagens eu acertei 29 de 45, eu achei a prova no nível normal, eu achei mais fácil que o ano passado. Eu achei a prova no nível adequado, não estava muito difícil, mas também não estava fácil. Foi o nível de sempre, na minha opinião. Eu não tenho muito a dizer sobre a parte de linguagem. A parte de humanas eu acertei 26 de 45, o que foi bem pior que o ano passado. Porém, eu achei que esse ano estava muito mais difícil, porque as questões de filosofia desse ano eu quase não acertei nenhuma. E no ano passado eu tinha acertado bastante, então eu achei que esse ano foi bem mais difícil. Novamente, eu não sei se é porque eu estava um ano parado, ou se é porque realmente foi mais difícil. Mas, na minha opinião, esse ano foi muito puxado a parte de humanas. Apesar do conteúdo cobrado ser bem interessante, eu achei que as questões foram muito difíceis. Na parte de matemática eu acertei 33 de 45, e na minha opinião a prova estava um pouco mais fácil que o ano passado, porque ano passado caiu um monte de questão de juros composto que estava muito difícil, e esse ano eu achei que, como não caiu tantas questões dessa matéria, foi um pouco mais fácil a prova. Manteve o mesmo nível de sempre, tem aquelas questões que são muito difíceis, mas tem umas questões que são fáceis e a maioria é média. E por fim, na parte de ciências da natureza eu acertei 31 de 45, sendo que eu achei física bem mais difícil que o ano passado e química eu achei mais fácil que o ano passado. E biologia, eu acredito que como agora eu tô fazendo faculdade de medicina, eu achei um pouco mais fácil. Porém, eu tenho certeza que se eu tivesse um ano atrás no terceiro colegial fazendo essa prova de novo, eu ia achar um demônio essa parte de biologia. Bom, agora eu vou comentar rapidamente um pouquinho sobre cada questão de biologia e num outro vídeo eu faço também comentando sobre as questões de matemática, física e química e também posteriormente eu faço vídeo corrigindo as questões. Então, pelo que eu vi, essas questões aqui que eu vou listar são as que podem ser ditas de biologia, que são 92, 94, 99, 101, 103, 109, 111, 114, 116, 117, 120, 121, 126, 128 e 130. Totalizando 15 questões de biologia. Fora essas, ainda tem aquela questão do daltonismo, que envolvia mais física, mas provavelmente se você tinha um conhecimento mais a fundo sobre daltonismo, você conseguiria fazer aquela questão sem a física. Também tinha uma questão que falava das abelhas, mas era mais relacionada à fórmula estrutural química, então não vem muito ao caso. Só lembrando que essa prova aqui que eu comentei, essas questões são da prova rosa, tá bom? Bom, como eu não quero demorar muito nesse vídeo, eu vou comentar bem rapidamente. Então aqui é 92 da prova rosa, falava sobre os nichos e sobre as fases da vida dos insetos, e essa questão eu achei uma questão normal, num nível adequado, é um conteúdo bem interessante, que sempre cai em prova, então ok. Essa questão 94 aqui é aquela do textão que falava do fluxo das cidades e do campo e falava do ciclo do nitrogênio, basicamente. Eu também achei uma questão normal, porque como eu disse, ecologia sempre cai no Enem, então foi uma questão que não estava muito difícil. Só lembrando que eu não vou corrigir as questões agora, eu só vou comentar rapidamente sobre elas, o que eu achei, se elas deveriam estar aqui ou não, e no próximo vídeo eu corrijo elas. Essa questão aqui é 99, que é aquela dos frutos SM1, DP, DP1, DP2, DP3. Eu achei uma questão muito difícil, eu fiquei mais de 20 minutos pensando nessa questão aqui, eu deixei ela pro final. Aí tinha sobrado um tempinho, eu fiquei pensando nela. Eu não estava conseguindo, eu tinha marcado outra alternativa aqui. Depois que eu consegui elaborar um raciocínio lá que eu não sei de onde eu tirei e consegui chegar na resposta certa. Mas essa aqui eu realmente achei que estava impossível para um nível de terceiro colegial, sinceramente. E essa aqui eu acredito que não deveria estar aqui. E essa daqui, apesar do conteúdo ser dado no ensino médio, né, genética, eu achei que foi muito acima do nível que deveria se esperar do Enem, foi muito mais difícil. Essa questão aqui, a 101, que falava da polinização do vento lá das plantas, eu achei que foi uma questão interessante. Ela é um pouco mais difícil sim, mas esse conteúdo também é dado no ensino médio. E essa daqui, ela exige bastante conhecimento específico do aluno, né? Porque eu sei que tem muita gente que não decora as partes da planta, não tá nem aí com a parte de botânica. Porém, essa daqui, se você soubesse, você gabaritava. Essa questão 103 também de ecologia, vamos dizer assim, falava sobre o fluxo da água, né? Dos efluentes, da poluição. Então, também achei no nível adequado. Agora, essa questão 109 aqui, que era aquela das células do metabolismo,
eu achei que não tinha nada a ver estar no Enem, porque isso daqui, sinceramente, eu não estudei no ensino médio, pelo menos eu não lembro de ter tido isso. Eu tô vendo isso na faculdade agora, né, eu tive isso no primeiro ano. Realmente eu acho que isso aqui para um aluno de terceiro colegial, para ele conseguir criar esse raciocínio e chegar na resposta certa, exige bastante dele. A questão 111 falava de uma doença qualquer que você teria que descobrir, que era transmitida por insetos. Então, no caso aqui, era leishmaniose. Eu achei também no nível adequado, foi um conteúdo bem interessante de ser cobrado e é um conteúdo que a gente vê bastante no ensino médio. A questão 114 é aquela que falava da insulina e do glucagon, né? Ele não dava os nomes exatamente, mas ele falava que eram esses hormônios indiretamente. Porém, essa questão, novamente, ela exige um pouco mais do aluno. Isso aqui não é um conteúdo que você tem toda hora no ensino médio, isso aqui você tem uma aula e acabou. Então, para o aluno lembrar isso daqui no dia da prova, ou ele tem que ter uma memória muito boa, ou ter acabado de ter a aula, ou ele ter estudado isso daqui várias vezes já. E o que falava? Basicamente, você tem dois hormônios, o glucagon e a insulina. A insulina funciona no pós-prandial e o glucagon quando você está em jejum. Então, no caso aqui, o indivíduo estava em hipoglicemia, ou seja, ele estava com glicemia baixa, então ele provavelmente estava em jejum. E, consequentemente, o hormônio que será liberado é o glucagon. E ele estimula a utilização do glicogênio, que seria a nossa reserva de glicose. Por isso que a resposta aqui, nesse caso, era a letra E. Essa questão 116 também eu achei bem brisa. Se você observasse as linhas, você conseguiria fazer essa questão. E eu realmente não entendi direito essa questão, mas tudo bem. Essa questão 117 aqui eu errei, eu não entendi até agora também. Falava sobre as plantas híbridas, né? Na verdade, esse daqui eu lembro que eu tive esse conteúdo, porém, como faz muito tempo, eu não lembrava nada e acabei errando. Porém, eu acho que um aluno do cursinho ou terceiro ano conseguiria fazer essa questão. Essa questão 120 falava sobre código genético, eu também achei bem difícil. Se eu tivesse no terceiro colegial novamente, eu não conseguiria fazer essa questão, sem dúvidas, eu ia colocar outra coisa. A resposta certa era trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Isso daqui também é algo que eu não tive assim uma definição no ensino médio, então achei bem nada a ver eles cobrarem. A questão 121 falava sobre as excretas, né, dos seres vivos que habitavam os desertos. E essa daqui também é uma questão bem interessante, porque a gente tem esse conteúdo no ensino médio, só que a gente não elabora esse raciocínio. Então essa daqui não estava muito absurda, dava para elaborar e foi bem interessante. Essa questão 126 aqui, acho que foi a questão mais fácil da prova. Falava sobre os ácidos biliares, como que eles agiam nos lipídios. Como os professores do ensino médio sempre dizem, a bile emulsifica a gordura, ou seja, age como detergente. Essa questão 128 falava sobre fluxo gênico, né? Eu não tenho muito o que comentar, essa questão também está envolvida em ecologia, então acho que está adequado cobrar aqui. Não foi uma questão impossível, foi uma questão bem interessante, por sinal, e a resposta certa era falar sobre fluxo gênico. Essa questão 130 aqui também é algo que eu tive agora na faculdade. Esse conteúdo ser bem específico de ensino superior, porque, por exemplo, o P53 eu nunca tinha ouvido falar na escola, então eu acho que também não tem nada a ver essa questão tá aqui. Bom, então acabaram aqui as questões agora, e só para concluir esse vídeo e fechar, eu queria dizer que eu não concordo com essa prova, eu não vou ficar criticando o MEC aqui para vocês não terem que ficar ouvindo coisas. Eu também não sou ninguém para ficar fazendo isso, eu sou apenas um aluno, estudante, então como eu disse, eu prefiro que vocês assistam os vídeos aí de pessoas mais responsáveis para falar essas coisas do que eu. Mas voltando, eu não concordo com essa prova, principalmente na parte das questões. Então eu acho que tiveram questões que foram cobradas com nível de ensino superior, da forma que foram cobradas, e outras que tiveram simplesmente a matéria de ensino superior que a gente não tem no ensino médio. Porém, tudo indica aí que vai ter mudanças no Enem, né, daqui 2 anos, então vamos esperar vendo o que vai dar. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.